Olá, meus amores, e aí, tudo bem com vocês? A tia de vocês está com a crise alérgica, mas não tem problema, né? Dá pra continuar. Só vamos ver se a gente tossindo, espirrando. Bom, hoje o nosso conteúdo da semana são números em línguas numerais, né? Numeral. Mas, antes de iniciarmos, lembra do que eu falei pra vocês que a semana passada, quando eu estava planejando minhas aulas, vendo tudo direitinho como era que ia ser, eu vi a necessidade muito grande de retratar para vocês toda semana uma frase motivacional. E hoje não poderia ser diferente, tá? Eu não vou esquecer, espero não esquecer, me lembrem todos os dias da frase motivacional da semana. A frase motivacional dessa semana é de minha própria autoria, tá? E eu produzi-la num momento muito especial, onde falava sobre a questão da educação, o dia da educação, e queríamos retratar um pouco da nossa história, um pouco da importância de sermos professores, tá? E de celebrarmos a educação. Então, a minha frase é: a educação é o ato mais nobre na formação de uma sociedade. Gente, já deixaram perceber a riqueza que é a educação? A riqueza que nos mostra da educação, assim, a riqueza de conhecimento, de valores, de construção de valores. Essa é a nossa maior importância. Essa é a nossa maior defesa, além de construirmos conhecimentos em relação aos conteúdos que abordamos em sala de aula, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. O que a gente quer retratar para vocês, o que a gente quer trazer é um ambiente de leveza, uma construção de valores, que hoje os pré-adolescentes, amanhã homens e mulheres com a formação de qualidade, uma formação de valores de qualidade, em que, junto com a família, a escola conseguiu se somar para dar um valor positivo, para dar uma construção positiva a esse aluno, a você, meu querido aluno, que acompanha a minha aula agora e que escutou ativamente a nossa mensagem motivacional da semana, tá? E é com essa intenção. Todas as semanas é trazer uma mensagem com a intenção de motivá-los a construir, a criar, a sempre querer ser melhor, a sempre querer mais, que é o principal, que é o importante. É querer mais, ter sede de conhecimento, ter sede de valores, de querer ter valores na vida, ter sede de uma formação de qualidade. Porque a educação é a base de tudo nessa vida. A nossa educação é a base de tudo nessa vida, tá? E hoje não poderia ser diferente, tá bom? Então eu vou conversar com vocês e explicar sobre a questão dos conteúdos no qual retrata numeral, tá? Página 49, coloquem aí. Números em língua portuguesa? E aí? Gente, pessoal, números na língua portuguesa? Sim, números na língua portuguesa, tá bom? E não é diferente. Quando queremos determinar a quantidade de coisas a que nos referimos, utilizamos palavras como 1, 2, 3, dobro, triplo, metade, entre outras coisas. E entre outras muitas coisas. Então, quando utilizamos as palavras 1, 2, metade, dobro, numeral, é um numeral. Então essas palavras recebem o nome de numeral. E os numerais aparecem em diversos textos, mas principalmente nos textos instrucionais. Há diversos textos onde irá aparecer os numerais, mas aqueles textos que nos trazem as instruções sobre algo são os que principalmente as palavras numerais aparecem, tá? Numeral, ela é uma palavra que geralmente ela costuma acompanhar o substantivo. Por que, professora? Por que geralmente o numeral vai acompanhar o substantivo? É simples, gente. Ele vai acompanhar o substantivo porque ele
vai ter a característica principal de dar uma ideia de quantidade, de ordem, de multiplicação ou fração. E aí, vejam só, os numerais, eles, assim como todas as outras classificações que destinam-se à língua portuguesa, com o numeral não é diferente. Ele vem para acompanhar o substantivo, dando uma ideia de quantidade, de ordem de multiplicação ou fração. Mas aí ele tem as suas classificações. E as suas classificações são cardinais ou quantitativos, quando eles indicam uma ideia de quantidade, tá? Ordinais, quando eles indicam ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Indicou a ordem, são ordinais. Cardinais ou quantitativos, eles indicam quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Multiplicativo é quando eles indicam a ideia de multiplicação. O seu nome já diz, esse ó, foi bem fácil. A classificação em si dos numerais é bem tranquila. E é algo que a gente já trabalhou outras vezes, né? Lá em outros anos, com os outros professores, com as outras tias, a gente já trabalhou os numerais também. Mas é para revisar, né? Uma revisãozinha, ó, tranquila. Nós vamos falar deles novamente, tá? Multiplicativo, quando eles dão a ideia de multiplicação. O dobro, o triplo, são exemplos, tá? Fracionários, quando ele indica partes. Quando ele indicam partes, metade, um terço, um quarto, aí são os fracionários. Então, assim como na matemática, na língua portuguesa, a classificação dos numerais são cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, tá bom, meus amores? Então, cardinais e quantitativos, não esqueçam, indicam quantidade. Ordinais indicam ordem, multiplicativos indica a multiplicação, o dobro, o triplo, tá? E fracionários indicam partes. Tá, meus amores? Então, observações sobre os numerais. Primeiro, a primeira observação. Fazem parte dos numerais as seguintes palavras: dezena, dúzia, vintena, cento, centena, centúria, grossa, que são 144 unidades, milhar, milheiro, pá. Então, essas palavras, essas seguintes palavras, elas fazem parte dos numerais, tá, meus amores? E depois, os numerais coletivos: biênio, triênio, quadriênio, lustro ou quinquênio, década, decênio, centenário, sexcentenário, que é 150, e milênio. Refere-se a quem? A os anos. Então, fazem parte dos numerais as palavras dezena, dúzia, vintena, cento, centena, centúria, grossa, entre outros, milheiro, pá. E fazem parte também das palavras os numerais coletivos: biênio, triênio, quadriênio, lustro, quinquênio, década, decênio, centenário, sexcentênio e milênio, porque eles se referem a anos, tá bom? Fazem também parte dos numerais as seguintes palavras: ambos e ambas. Sério? Sim, sério. Fazem parte dos numerais, tá? Então, também faz parte dos numerais zero, relacionado a 0 hora ou 0 grau. Então, a palavra zero também faz parte dos numerais. Então, essa foi as primeiras 4 observações direcionadas a fazerem parte, as palavras fazerem parte dos numerais. Agora, são os seguintes numerais, tem mais de uma forma. E, gente, essa regrinha aqui é a cereja do bolo. Quantas vezes, na maioria, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas há momentos em que eu utilizo o nome 14 e há momentos em que eu utilizo o nome 14.
E quantas vezes quando eu utilizei o 14, fui corrigida, né? Então, por que acontece isso, professora? Um numeral com mais de uma forma na escrita e na grafia? Sim, pode acontecer. Um numeral com mais de uma forma. Então, tanto faz falar 14 como falar 14, que as duas formas estão corretas, tá? Então, quando vocês verem lá, tinha de ser 14. Não está errada não, está correta, tá? 11º ou 1/10. E aí, será que tá certo ou que tá errado? Tá certo, meus amores. 11º ou 1/10 também são duas formas de representar o número 11 em colocações, tá? 12º ou do 10º também está correto. Na colocação 70 chamamos de 70º ou 70º. E aí as duas formas também estão corretas. Então, agora, a partir de hoje, né? De hoje em diante, nós iremos prestar mais um pouco de atenção na forma. E aí eu vou parar para pensar. Será que a forma dos numerais ali que aquela pessoa tá falando tá certa ou tá errada? E aí lembrem do que a tia falou, que tem numerais que tem mais de uma forma. Tá bom? 70º ou 70º. 90º ou 90º. Também são duas formas para representar o 900, tá? Depois, leitura e escrita dos numerais. Por exemplo, 5.432.329. Tá vendo aí como é? 5.432.329. Então, observe, meus amores, a leitura dos numerais, tá? Porque ela também faz parte da língua portuguesa. 10. Para designar séculos, capítulos de livros, reis e papas, usam-se os ordinais até 10 e os cardinais de 11 em diante. Para designar capítulo de livros, reis e papas, eu uso os ordinais, que indicam ordens. Depois que é até 10. Depois do 10 eu vou indicar os cardinais, de 11 em diante. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. Século, aí tem o V. Século V. Papa, Pio, aí tem um X, né? Pio X. Pio, 10º. Século, aí tem X, V, I, né? 16. Papa Pio, aí X, 2. Papa Pio 12, tá? Capítulo XI, capítulo 9. Então, para capítulos de livros, reis e papas, se usam os ordinais até o 10. E os cardinais de 11 em diante, tá bom, meus amores? Letra E. Com referência ao primeiro dia do mês, usa-se de preferência o ordinal, embora o uso correto seja o cardinal. Usamos primeiro de abril, mas o uso correto é 1 de abril. Tá bom? E aí, quando a gente veio para a regrinha direcionadas a séculos, capítulos e referência ao primeiro dia do mês do ano, veio uma dúvida. E a dúvida é em dizer: e aí, professora, o 1, ele é artigo ou numeral? E aí, ó, no nosso quadrinho ao lado, ele vai falar sobre ele é um artigo ou um numeral. Pessoal, depende muito do meu contexto. Então, ele será um numeral quando ele expressar uma ideia oposta a outro número. Então, quando ele estiver com a expressão uma ideia de números, ele será numeral. Comprei um ovo de Páscoa, mas
Mas Joãozinho comprou 3. Então aí ele está fazendo a representação, dando uma ideia de números. E aí ele vai ser numeral. Mas quando eu digo que comprei um apartamento novo, comprei um apartamento na orla de Atalaia, um exemplo, né? Então, quando o numeral é 1, será o numeral quando ele vier precedente de um substantivo. Então, quando ele vier proposto a um substantivo a que se refere. Apartamento 1, volume 1, apartamento 1, apartamento 1. Apartamento 1. Então, quando o numeral ele vier proposto a classificar o substantivo, ele será também um numeral, tá? E ele será artigo quando ele puder ser substituído por o O. Vi um passarinho no ninho. Vi o passarinho no ninho. Então, quando eu puder substituir um por O, ele será artigo, tá bom? Deixa eu ver aqui um exemplo de artigo. Como artigo. Vi um caderno no chão. Vi o caderno no chão. Então, quando eu puder substituir o um por O e ele ainda estiver com coesão e coerência, aí sim, ele é artigo. Do contrário, sempre será numeral, tá bom? Preste atenção na regrinha F. Veja só, é muito importante. Não se usa ponto após a abreviatura de medidas de tempo e extensão. Então, hora, minuto, segundo, metro e quilômetro, eles não utilizarão pontos após a abreviatura. Tá bom, meus amores? Então, ele não vai utilizar após a abreviatura. E aí, gente, alguma duvidazinha em relação ao estudo linguístico? Bem fácil, bem tranquilo, né? Graças a Deus, é só uma revisão em relação aos numerais. Então, na língua portuguesa, sim, também utilizamos os numerais, tá? Mas, com função de nos referirmos a questão de acompanhar o substantivo. Então, eu vou acompanhar o substantivo para dar uma ideia de quantidade. E aí, de acordo de ordem de multiplicação ou fração. Então, eu venho para dar uma ideia de quantidade, ordem, multiplicação ou fração, mas aí eu vou classificá-las as palavras em cardinais ou quantitativos, que indicam quantidade, ordinais, que indicam ordem, multiplicativos, que indicam multiplicação, e fracionários, que indicam partes, tá bom, meus amores? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E para exercício de casa, eu tenho aqui, ó, página 50. Página 50, onde é um textinho, tá? Que é sobre o livro Guinness World Record de 2000. E aí vocês vão responderem essas questões. Página 50 e 51. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, podem me recorrer no privado, lá no direct, tá bom? Irei responder, tirar dúvidas de todo mundo. Anotem as suas dúvidas, que a gente terá momentos excelentes para retirá-las, tá? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula.